Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que se alimenta de algo que é vital para o ser humano: sangue. Oi gente, eu sou a Lu e esse é o meu canal Luz dos Livros. Hoje eu vou falar alguns livros que eu já li, alguns livros que eu conheço e alguns livros que são muito famosos no meio vampiresco, digamos assim. Vamos lá? Bom, o primeiro livro que eu li sobre vampiros eu tinha de 10 a 12 anos e são mais de 15 livros escritos pela escritora alemã Angela Sommer, que é O Pequeno Vampiro. Gente, eu não tenho esse livro, ele vai aparecer na tela para vocês, mas é um livro muito maravilhoso, porque ele conta a história de um garoto que estava na sua casa, e ele era filho único, seus pais tinham saído para um evento, eu não lembro muito bem, e ele gosta dessa parte de vampiro, coisas sobrenaturais, mas ele nunca imaginava que um vampiro fosse aparecer no seu quarto, pedindo ajuda, ou um amigo. Então, assim, é muito gostoso porque nesses 15 livros começa a contar a amizade deles dois, apresentando também a família desse vampiro, apresentando a família desse garoto que é humano. Será que ele ia gostar, ia querer ser vampiro? Então conta muito a história. Eu gostei muito mesmo de como a autora ela fez de uma forma bem leve, bem gostosa, para criança mesmo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, o segundo livro que eu li eu já estava na fase adolescente, que foi da escritora Flávia Muniz. Ela é uma escritora brasileira e escreveu Os Noturnos. Ela não fez continuação desse livro, eu queria muito que ela tivesse feito, porque eu acho que valeria um pouco a pena. Pela história em si, porque conta a história de André, que ele é um jovem de 13 anos que gosta dessas coisas de vampiros, sobrenaturais, e de repente ele acha um livro na biblioteca da cidade que ele mora e começa a vasculhar, tentando descobrir segredos. Será que existe mesmo vampiros? E um belo dia ele passeia com sua irmã, ou noite, ele passeia com sua irmã Ana Paula num parque e ele é surpreendido por algo misterioso e salvo pelo Ira, que é um vampiro. E começa o desenrolar da história. Tem romance, tem aventura, tem mistério. E eu gostei de como a Flávia Muniz ela colocou a história de um vampiro. Ela colocou a característica de um vampiro. Ela não deixou ele apenas com aqueles dentes pontudos, não. Ela fez ele ser um ser bem forte, gigantesco e assustador, que também gosta muito de sangue. Então assim, vale muito a pena, eu recomendo, eu gostei bastante. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é Entrevista com o Vampiro, da escritora Anna Ricci. Eu gostei bastante desse livro, eu comprei, eu sei que tem outros que contam histórias de outros personagens que tem aqui também nesse livro. Eu fiz uma comparação com o filme, tem coisas que realmente o filme conseguiu expressar melhor, porque a autora ela coloca muito sentimentalismo. Porque os vampiros aqui, eles sentem esse prazer em excesso, né? A história começa a contar sobre Louis sendo entrevistado por um jornalista. E ele começa a falar desde o começo, né? Há mais de 300 anos ele vive na Terra e ele já passou por tantas coisas, já conheceu tanta gente famosa, tanta gente também que fez história, né? E ele começa a contar também o que ele viveu, o que ele passou, as tristezas que ele enfrentou sendo um vampiro. Ele escolheu ser vampiro, né, pelo Lestat, que realmente quis dar a ele, né, essa dádiva, porque para Lestat isso é uma dádiva, ser um vampiro. Só que Louis ele percebeu que ele não gostava de matar pessoas. E ele fica nessa batalha, né, de se é certo ou errado. E assim, é muito legal contando a história deles. E é muito legal ele contando a história. E vale a pena também ver o filme. Eu gostei bastante das atuações do Tom Cruise, do Brad Pitt. Eu lembro que na época a escritora não queria, né, esses dois atores, porque ela disse que eles eram muito famosinhos, eles não saberiam interpretar muito bem o que os vampiros estavam sentindo, essa briga interior, essa vontade mesmo de não ser vampiro ou ser, e ela se espantou bastante quando ela viu o final e viu que realmente eles conseguiram interpretar muito bem. Então assim, vale a pena ler, eu gostei, eu achei a leitura um pouco assim parada, alguns momentos, porque ela tenta explicar, entendeu, que um vampiro está sentindo.
E no filme já tem mais as emoções, é uma coisa gótica, né, sensual. Então eu acho que vale a pena ler o livro e o filme. Você não vai se arrepender de nenhum dos dois. Bom, o quarto livro que eu li foi Crepúsculo. Quem não leu, não é? Crepúsculo, que é da escritora Stephenie Meyer. Eu lembro que quando eu li esse livro a primeira vez, foi antes de surgir o filme, e eu gostei da história. Eu gostei dessa fase adolescente. Eu já tinha uns 20 e poucos anos e eu achei muito legal essa parte de romance. Porque normalmente eles apresentam vampiros como seres que estão mortos, então não tem muito sentimento. Eles vivem tudo demais, então pra eles o sentimento é algo bem assim, que não vale muito a pena, afinal eles matam, né? E quando a Stephenie romantizou essa parte de vampiro, ela não se aprofundou realmente nos vampiros. Ela se aprofundou no romance do Edward e da Bella, que era um romance proibido. Que quando a Bella conhece ele, ela se apaixona, ela se encanta por ele. E o Edward, ele luta contra isso porque ele está se apaixonando, mas ele não pode dar aquilo que ela quer. E na época eu gostei muito dos livros, não posso reclamar. Só que não sei se eu leria hoje, porque verificando, eu percebi que na época estava uma coisa errada. Por exemplo, Lua Nova. Lua Nova, a Bella passa por uma depressão muito grande, porque ela precisa se afastar do Edward, ou Edward precisa se afastar dela, porque ele fica com medo de machucá-la, porque ela é ser humano, ele deseja o sangue dela. E é uma luta que ele trava muito grande e a Bella fica muito assim deprimida, chora, se desespera. Eu entendo, né, que ela quis mostrar que a Bella amava realmente ele. Só que eu não sei se eu concordo com algumas atitudes, né? Eu achei aquilo muito assim, que ela precisava de um especialista. Sério, urgente, porque era muito angustiante. Vocês entendem, né, gente? Mas assim, a Stephenie escreve muito bem. Não liguei com os barulhos lá fora, as crianças estão se divertindo. Ela escreve muito bem, né, os livros, ela aborda muitas coisas sobre a cultura indígena, não profundamente, ela não se aprofunda na cultura muito, mas ela mostra, assim, algumas coisas interessantes e algumas coisas estranhas. Mas assim, foi legal a entrada dos lobisomens, né, dos lobos, foi bem interessante, eu gostei. Não sei se eu leria hoje de novo, mas na época eu gostei bastante. E assim, todo mundo que fala, realmente fala, gostei. E não é à toa que foi um grande sucesso do cinema, né, gente? Convenhamos, eu vi todos os filmes e li também todos os livros. Gostei bastante, não posso falar algo contrário do que eu vivi. Foi uma época passada, uma época boa. Bom, nós temos também um livro que é super famosinho. Se você não leu o livro, já ouviu falar da série Diários de um Vampiro. Isso mesmo. É um livro super famoso por conta dessa série que foi, nossa, um bug. Todo mundo queria, né, assistir e gostava. Principalmente do vilão, que era o Damon, né? O livro é um pouco diferente da série. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vai aparecer na tela, porque eu troquei ele por outro livro no Scooby. Eu não gostei muito do livro, eu gostei mais da série. O livro, ele mostra uma personagem que é a Helena, né? Totalmente diferente da série, então foi difícil eu não assimilar. A Helena da série é boazinha, ela quer ajudar todo mundo, ela se importa demais. E a Helena do livro, ela é também uma garota legal, assim, eu achei a personagem muito bem construída. Eu acho que é porque também eu fiquei muito comparando. A Helena do livro, ela é arrogante, ela é uma personagem, assim, que a autora fez realmente que você não gostasse dela, porque ela é metida, ela não se importa com ninguém. E assim, eu acho que pro livro tava bom mesmo, o jeito dela ser, né, porque ela acaba entrando em situações que ela mesma provoca pelo egoísmo dela, né. A Bonnie no livro, por exemplo, é totalmente diferente. Ela é uma pessoa medrosa, ela é ruiva e ela é totalmente assim, dependente da Helena. Já a Bonnie da série não. A Bonnie da série é uma personagem assim tão autoconfiante, ela tenta correr atrás, ela não se importa realmente o que os outros vão pensar, ela quer apenas ajudar e ela quer fazer tudo certo, né? Ela não quer fazer nada errado. Então ela acaba não pulando as regras, né?
A Wanda é mais ou menos assim. Já o Stefan do livro eu gostei mais do que o Stefan da série. Porque o Stefan da série realmente ele é bonzinho, mas é chato. Já o Stefan do livro, ele é aquele príncipe encantado, né? Ele realmente se importa, assim, com a Helena e não quer machucar ela. Ele é misterioso e ele realmente escreve no diário. Querido diário. Mas acho que igual a série, o livro, o diário vai se perdendo, né? Com o passar da história. Começa a se envolver muito na história e esquecem um pouco o diário. E o Stefan conta realmente como é a história dele, a vida dele, como ele enxerga a Helena, como ele enxerga o Damon. Eles não se falam. Então, assim, é um livro que, se você for ler, esquece a série. Ele é um livro à parte, é um livro diferente. Mas assim, é a mesma história, é um triângulo amoroso, realmente. Mas você percebe, pelo menos nos 4 livros que eu li, o Stefan é da Helena. O Stefan ama a Helena ama o Stefan. E é um pouco diferente da série, porque os fãs gostavam mais do Damon com a Helena, né? Ele se tornou aquele bad boy que toda garota quer se rebelar. Acaba se rebelando e quer ficar com o bad boy, né? Então, assim, é um livro bom, não é um livro ruim, mas esquece a série antes de ler, tá? Senão você vai se confundir igual eu. O sexto livro é da série da Irmandade da Adaga Negra. Eu ainda não li, muita gente fala que é bom. Atualmente são 11 livros, deve ter mais, né? E conta a história de guerreiros letais, que guerreiam, que lutam. E também tem a parte romântica, né? O legal de livros, né, vampirescos é isso, essa parte romântica, sensual. Muita gente elogia, muita gente coleciona. E os livros não são muito grandes, então assim, a facilidade da quantidade de páginas, você acaba lendo rápido. Isso se a história for muito boa, então não tem assim como você fugir. E é sobre guerra de raça, e tem essa parte romântica. Se eu não me engano, cada livro conta a história de um guerreiro, então você acaba descobrindo novos personagens. Então acho que vale a pena. Não sei se eu leria, porque como já tem 11 livros, eu não estou acompanhando, eu tenho muitas leituras ainda, eu acho que eu ficaria postergando. Então, assim, se você ainda não começou uma série, quer começar, é uma boa pedida, né? O último livro é da série Academia de Vampiros. Se eu não me engano, já tem um filme e uma série. Eu já ouvi falar, né? E a série conta a história da Rose, que ela é meia vampira, meia humana. Eu não sei se isso é possível, talvez seja... ela tenha, né, não sei, se você já leu, você pode comentar aqui e me explicar. Mas pelo que eu percebi, assim, ela tá em fase de transformação, pode ser isso também, né? E ela é uma guerreira, ela tem que proteger a melhor amiga dela, que também é uma princesa. Dizem que os livros são muito legais, tem essa parte romantizada também, mas é um pouco adolescente. Então, assim, eu fiquei curiosa, sinceramente, em ler. Porque eu gosto dessa parte, gente, adolescente, não liga não, é legal, tá? E assim, eu fiquei curiosa e talvez, quem sabe, algum dia eu lerei sim. Uma série que conta atualmente com 10 livros é a série House of Night. Esse eu já ouvi falar muito, sério, muito mesmo. E ela nos conta trajetórias da Zoe, que ela foi marcada para ser uma vampira. Então ela vai passar por essa transformação, ela vai conhecer, se aprofundar mais sobre a realidade dos vampiros. Isso eu achei muito legal da série, se aprofundar muito para conhecer como é a realidade, as guerras, as lutas deles, o que eles têm que passar, né? Então é muito interessante. E a Zoe, ela vai para essa morada da noite, se eu não me engano o nome é esse. E ela vai começar a conhecer realmente essa história, como são os vampiros que são marcados, que têm poderes. E se eu não me engano tem até uma deusa, né? Então assim, é muito legal quando misturam. Eu gosto quando mistura vampiros, deuses, quando tem uma... Porque a história é vasta, né? Se ficar só nos vampiros, apesar de que dá história... Muita história mesmo, pano pra manga, mas é muito interessante, né, eles colocarem, misturarem, porque você acaba descobrindo um universo gigantesco, né. Então acho que é uma boa pedida para você que começa a ler sobre vampiros também. Ela me parece não muito adolescente, eu não sei, mas você pode comentar aqui, me falar se você já leu, o que você achou. O Sol resolveu me deixar, e o Sol, ele mata vampiros. E o último, mas não menos importante, é o famoso Drácula, de Bram Stoker.
Bram Stoker, ele inovou, não é? Esse livro foi lançado em 1897 e Bram Stoker era um romeno, então ele pegou muita coisa da cultura dele. E ele escreveu um livro que é tão famoso que ele é citado até no Guinness Book, sério, como o vampiro que mais aparece, direto ou indiretamente, em livros e filmes. E séries, né, se eu não me engano. Então, assim, para um vampiro ser tão bom, a história também é, né? A história de Drácula é muito boa, porque ele mora realmente num castelo e, segundo a cultura romena, ele era assim um príncipe. Vlad cita ele como um guerreiro muito feroz que matava suas vítimas na guerra, mas ele tinha honra, né? E para proteger sua família ele fez muitos sacrifícios. Quando ele guerreava com os turcos, ele matava mesmo, tanto é que ele era conhecido como empalador. Então Stoker ele quis colocar realmente uma história, se aprofundar numa história bem interessante sobre esse vampiro, né? Ele colocou ele num castelo realmente como era um príncipe, bem misterioso. Bom, e a história é muito interessante. Eu ainda não li. Ele conta o desenrolar da história com o Drácula que prende um jovem inglês que espera seu destino final, né? E longe na cidade está a sua noiva. E ela está com anemia, ela está perdendo sangue, ninguém sabe o porquê ela está ficando tão doente. Mas vocês sabem, né? E é muito interessante porque ele fica nesse castelo na Transilvânia, que também é famosa. É muito interessante, que aparece, tem desenhos e tudo mais, todo mundo conhece. Aparece também o Van Helsing na história. Van Helsing que teve uma história à parte como caçador de vampiros. E então, assim, tudo está ligado realmente a essa famosa história. Drácula, ele sempre vai ser um vampiro que vai ficar para sempre. Podem surgir outros livros como esse, mas Drácula, quem nunca ouviu falar? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muito mais livros falando sobre vampiros. E se você conhece algum que eu não citei aqui, comenta. E também não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha.